Bom dia a todos e a todas, meu nome é Guilherme Pontes e eu gostaria de apresentar a vocês o meu resumo expandido submetido ao CIS Congresso Internacional Despertando Vocações na área de Gestão e Tecnologia, ano de 2022, intitulado como Aceleração da Transformação Digital do Turismo no período da pandemia de Covid-19. Este resumo tratará sobre quais foram os avanços, quais positividades a pandemia trouxe no decorrer de novos negócios para o setor do turismo. Eu sou graduado em gestão de turismo e tenho especialização na área de marketing. Introduzindo um pouco o nosso trabalho, temos que a pandemia, ou seja, uma epidemia global, foi uma doença de grande circulação, uma infecção de grande circulação que teve origem na China, país asiático, e que recebe grande quantidade de voos de várias partes do mundo, também emite vários voos para outras partes do planeta. Com essa doença de grande circulação e de fácil contágio, as autoridades sanitárias verificaram que era uma melhor saída suspender as atividades externas das pessoas, ou seja, porque as pessoas trabalhavam de forma externa e estavam expostas ao vírus e à doença, e com isso poderiam transmitir para outras pessoas. Autoridades sanitárias, ao verificarem que o vírus estava se espalhando por outras partes do planeta, em comum acordo com autoridades políticas, tiveram que suspender as atividades que as pessoas executavam presencialmente, ou seja, atividades laborais, estudantis, compras. As pessoas não eram aconselhadas a se deslocarem para as ruas e executar suas atividades em escritórios, em shoppings e em ambientes comerciais. A pandemia, portanto, dificultou trabalhadores de exercerem funções externas. E isso se deu à necessidade das pessoas ficarem em suas residências, ou seja, se as pessoas não podem trabalhar na rua, terão que exercer suas atividades laborais em própria residência. Para impedir o contágio e possibilitou avanços tecnológicos nos meios de comunicação. Conforme exposto, as pessoas não podiam se deslocar para os seus ambientes laborais, então realizavam suas atividades em residência. E isso teve um avanço nos meios de comunicação, pois as pessoas realizaram, ao invés de reuniões presenciais, reuniões virtuais. Tal fato trouxe o desenvolvimento de novas ideias de negócios, visto que agora as pessoas teriam que interagir por meio de redes sociais, de plataformas online, e que buscar saídas para conviver com a pandemia e melhorar as relações laborais após a pandemia. Com isso, podemos perceber que as pessoas não podiam se deslocar, portanto, o turismo não poderia acontecer. Decidiu-se, portanto, o setor turístico a trabalhar de forma virtual. Como isso aconteceu? Por meio do compartilhamento de imagens, despertando a curiosidade das pessoas de visitarem novas regiões, por meio de vídeos, por meio de experiências sensoriais. Vamos trazer nosso objetivo geral, que é estudar e identificar quais foram as medidas e ações que evoluíram tecnologicamente no período pandêmico para o setor do turismo. Já entendemos que as pessoas não poderiam se deslocar durante o período da pandemia, pois era perigoso contrair o vírus SARS-CoV-2. Sendo assim, como o turismo se utilizou da comunicação, dos meios de comunicação e tecnologia, para continuar existindo e despertando curiosidade de pessoas a visitarem novos ambientes. Já sabemos que o turismo necessita de deslocamento, pois a pessoa precisa sair do seu entorno habitual, pegar um avião, pegar um carro, se deslocar a um outro ambiente e passar mais de 24 horas. Ou seja, a pessoa precisa de uma hospedagem, precisa se hospedar em algum ambiente, se alimentar em restaurantes, por exemplo, e consumir em alguns ambientes comerciais, podem ser shoppings ou lojas. Verifica-se, pois, que o turismo tem uma alta interação entre as pessoas. Porém, com a pandemia, as pessoas não puderam viajar, logo, as pessoas precisavam suprir as suas necessidades de deslocamento, verificando como são novos ambientes. Isso aconteceu por meio dos avanços tecnológicos que a comunicação trouxe ao turismo. Como isso aconteceu? Por meio da possibilidade de conhecer um ambiente pelas redes sociais, blogs, vídeos. Como prova de que o turismo foi dificultado por causa da pandemia, temos aqui a foto de um aeroporto em Brasília, no qual as pessoas circulam em grande quantidade em períodos normais, porém na pandemia houve um esvaziamento de mais de 90% dos voos
já em março de 2020 no Brasil. Quanto à nossa metodologia, temos uma pesquisa de natureza qualitativa, ou seja, não utilizamos dados numéricos e matemáticos para a realização do trabalho, e também com caráter descritivo, apenas descrevemos quais foram os avanços tecnológicos e quais foram as problemáticas que motivaram ao desenvolvimento do nosso resumo expandido. O campo de estudo é a comunidade acadêmica, que possui interesse em estudar o turismo, estudantes, profissionais e professores, e também quem deseje conhecer mais sobre os avanços tecnológicos ocorridos durante a pandemia para o turismo. Sobre o nosso resultado de discussões, vamos problematizar aqui 3 pontos. Os QR Codes, ou seja, códigos que as pessoas escaneiam no celular, acessam sites, fotos, vídeos e podem verificar como são, no caso do turismo, um certo ambiente, um certo destino turístico. Tal fato desperta a curiosidade das pessoas em entrar após a pandemia, viajar em novos lugares. Temos aqui uma captura de tela do portal Google Arts and Culture. Tal portal possui mais de 4.600 museus com fotos, vídeos, acervos. Ou seja, frequentando esse portal, podemos entender o que aconteceu, como é que a configuração desses ambientes, desses museus, e quem sabe futuramente a pessoa poder visitar presencialmente este ambiente. A tecnologia permitiu, portanto, despertar a curiosidade das pessoas de frequentar e conhecer novos lugares. Por fim, aqui temos o nosso último exemplo, vídeos. Esses vídeos são capazes de despertar experiências sensoriais, ou seja, pela audição, pela visão. As pessoas podem imaginar como é frequentar um ambiente, como é conhecer um novo lugar, por meio destes vídeos. Isto é, a pessoa pode justamente vislumbrar quais são as atividades, como seria um deslocamento para aquele ambiente. Concluindo nosso trabalho, temos que o turismo foi afetado pela pandemia, porém as telecomunicações auxiliaram na reversão do quadro, trazendo novas oportunidades. As pessoas podem então imaginar como é um novo ambiente e buscar conhecê-lo em momentos de relaxamento de medidas restritivas ou após o fim da pandemia. Aqui estão as nossas referências de livros, de revistas e de meios de comunicação virtuais, nos quais serviram de fonte para a nossa pesquisa. Muito obrigado à banca avaliadora e à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar o trabalho.